A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança, espaço de encontro com Deus, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Por quê? Porque aqui nós nos encontramos com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, com esta voz de Deus, essa carta de Deus cheia de amor, esta revelação de Deus para nós. E isso através de um livro maravilhoso, fruto destes livros, né? Você sabe, a Bíblia é uma biblioteca, né? São vários livros e quem reza com a palavra de Deus, quem se aprofunda na palavra de Deus, vai se abrindo às inspirações. E um padre maravilhoso, lá de Taubaté, chamado Monsenhor Ascânio Brandão, ele rezava, viu? Dá para ver que ele rezava, dá para ver que ele lia e vivia a Sagrada Escritura, e fruto dessa intimidade com Deus, ele escreveu este livro há muito tempo atrás. Monsenhor Ascânio, ele é da década de 50, não é? Então ele escreveu há muitos anos atrás esse livro chamado Breviário da Confiança, e a editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, descobriu esse livro, não é? Redescobriu e reeditou e colocou à disposição nos últimos anos. E nós estamos aqui neste espaço refletindo. Um texto todo dia, curtinho, para cada dia do ano. E esse texto é sempre baseado, claro, acima de tudo, na Palavra de Deus, na Bíblia, na Sagrada Escritura e também na vida dos santos. E neste mês de setembro, nós estamos refletindo muito com a ajuda de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa santa maravilhosa, santa de simplicidade, que nos ajuda a mergulhar em Deus na mais íntima profundidade. Então nós queremos acolher a você que está nos vendo agora através do YouTube, a você que está nos acompanhando pelo Facebook. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se você não segue ainda a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora. É muito importante que você faça isso agora e sem demora. Nós queremos abraçar com muito carinho a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Você que está conosco de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, às 4 da tarde. Inclusive, neste sábado não haverá, né? Nós vamos ter um Breviário da Confiança especial, não sábado, mas amanhã. Isso mesmo, amanhã, nesta sexta-feira, porque sábado, se Deus quiser, nós vamos ter a ordenação de 2 jovens da nossa comunidade, como padres aqui da Diocese de Quixadá, no Ceará, o diácono Bruno e o diácono Durval. Você, inclusive, é convidado a estar conosco, a acompanhar a transmissão através das mídias sociais da Diocese de Quixadá, da Paróquia de Santo Antônio e da comunidade Mariana Boa Semente, tá bom? Combinado? Então, um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura. Fica conosco, acompanha sempre o Breviário da Confiança e divulga para outras pessoas. E é claro, vamos abraçar com festa, com alegria, ao povo de Deus que já está conosco desde cedo, né? Acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram, a Marnilde, a Crislaine, a Vicentina, a Carla, a Geisa, a Vanessa, a Maíse, a Ednarda, a Eugênia. Olha quanta gente já está reunida aqui. Um abraço a todos vocês. É uma alegria contar com a sua presença aqui no Breviário da Confiança. O Breviário da Confiança está sendo assim esse momento em que vivemos como que uma pequena família, né? Refletindo juntos, vamos nos tornando irmãos, pessoas aqui do Ceará, pessoas de outros estados, até de fora do país, tem gente também participando. Então é muito bom saber que estamos buscando a graça de Deus. Crislaine, você está perguntando, vai ser que horas, o que exatamente, a ordenação dos jovens padres, o breviário especial? Diga aí, Crislaine, não entendi sua pergunta. Enquanto isso, vamos para a nossa canequinha. Tudo bom, Diana? Como é que tá o Crateus? Oi, Simone, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Dudu, tudo em paz, Dudu? E aí, tá firme na formação, Dudu? Tá decidida? Vamos ou não vamos, Dudu?
Oi, Sandra, como é que está? Padre José Carlos, sua bênção. Olha, hoje, acabei de pedir a bênção agora ali, está aqui pertinho, e também estou reforçando o pedido de bênção agora, né? Hoje é festa, gente, aqui em Quixaramubim, viu? Porque hoje um dos nossos padres, que é o nosso pároco, né? Nosso pastor aqui da paróquia de Santo Antônio, está celebrando o dom da sua vida. Então fica aqui o nosso registro também, os nossos parabéns para nosso querido padre Anderson Clay, filho de São Vicente de Paulo, lazarista maravilhoso, presente de Deus aqui para a nossa paróquia e que está hoje celebrando o dom da sua vida. Então, parabéns para o padre Anderson e, claro, extensivo a toda a família lazarista. Então, Crislaine, a ordenação dos diáconos, na realidade, já são diáconos, vão ser ordenados sacerdotes, será às 9 da manhã, é exatamente no horário do breviário da confiança, por isso a gente não vai ter sábado breviário, entendeu? Muito bem. Oi, Nadilene, como é que você está? Tudo em paz? Povo de Deus, vamos entrar em oração porque a página de hoje é lindíssima e muito, muito consoladora. Para mim, para você, que muitas vezes queremos estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e nos sentimos fracos, nos sentimos limitados. Não é não, Roberta? Às vezes a gente olha para o exemplo dos santos, né, Carol? E fica assim, animado, querendo, né, viver aquilo lá, mas quando olha para a gente, oh meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir viver isso aí? Né? Quem já não se sentiu assim? Não foi não, Cleidivana? A gente olha, deseja, mas acaba ficando meio intimidado, né? Quando se dá conta da nossa fraqueza, da nossa limitação. Você concorda, Berenice? Luciana, você já sentiu isso também? Então, hoje, nós temos essa possibilidade no breviário, né? Para você, Caroline, que é irmã do Carlinhos, está lá na Paraíba, se animar mais ainda para chegar lá no céu, tá bom? Então, vamos rezar, vamos abrir o nosso coração para esse momento de oração, de crescimento na intimidade com Deus. O Senhor já está conosco, Ele está no meio de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga com muito amor, reconhecendo a presença de Jesus na Eucaristia, aqui neste sacrário, mas também em todas as igrejas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança na mão. Se você já tem o seu breviário, abra agora, mas abra bem mais o seu coração para refletirmos o texto deste dia 24 de setembro. Olha aí, o mês da Bíblia
já chegando à sua conclusão, quantas bênçãos, quantas graças recebidas neste tempo de busca mais ainda concreta do encontro com o Senhor na Sagrada Escritura. O tema de hoje, o pequeno caminho. Disse Bento XV, em memorável discurso sobre a heroicidade das virtudes de Santa Teresinha. A infância espiritual é condição necessária para obter a vida eterna. Os fiéis de todas as nações devem generosamente entrar no caminho pelo qual a irmã Teresa do Menino Jesus atingiu o heroísmo da virtude. As palavras do pontífice nada mais são do que o eco do Evangelho. Se não vos fizerdes pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. A infância espiritual, segundo Bento XV, é caminho necessário da salvação e condição necessária para se chegar ao céu. Tudo é simples no pequenino caminho preconizado por Teresinha. Basta humilhar-se e amar o amor. Nem todos podem chegar à perfeição pelos caminhos difíceis, duros e assustadores dos anacoretas e dos gigantes da penitência e da santidade, como Santo Hilário, Margarida de Cortona ou Simão Estilita. Impossível é imitar esses heróis. Para tanto, seria necessária uma graça especialíssima do alto, a qual muito dificilmente se poderia impetrar sem presunção. Certo é que somos todos chamados por Jesus à perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deve, pois, existir outro caminho acessível às almas fracas, pobres, pequeninas, como as nossas, as quais também poderão amar a Deus e chegar à santidade, à perfeição. Teresinha disse: felizmente há muitas moradas no reino do céu. Se não houvesse senão aquelas com acesso por caminhos para mim incompreensíveis, eu lá não entraria, certamente. Mas se há a morada das grandes almas, a dos padres do deserto e a dos mártires da penitência, não deixará de haver também a das criancinhas. E nosso lugar está guardado entre estas. E que maravilha essa página de hoje, meu irmão, minha irmã, é para animar mesmo, viu? Deixa eu dizer para você, tem jeito. Dá para a gente chegar lá. Tem morada para a gente lá no céu. Para a gente que é fraco. Tem alguém fraco aí? Tem alguém que se sente fraco aí, limitado, pequeno, pobre, sem muita condição? Olha, hoje a gente precisa entender algumas coisas bem concretas. Primeiro, preste bem atenção, vamos conversando aqui. Primeira coisa,
todo mundo, inclusive eu e você, viu? É chamado a ser santo. Você sabia disso? Todos nós somos chamados à santidade. Você sabia disso? Todos nós queremos um dia ir para o céu. É ou não é verdade? Me diga aí, com certeza você, Luciana, você não deseja ir para o céu? Hein, Eliane? Hein, Tati? Pois é, esse desejo que todos nós temos de ir para o céu é também uma forma de perceber esse chamado, porque não tem como entrar no céu se não estivermos num estado de santidade. Por isso que a gente vai nessa vida pelejando, não é? Buscando com a graça de Deus se ajustar, sermos libertos do pecado e buscando essa perfeição que hoje algumas vezes é citada aqui no breviário, é a perfeição do amor, entendeu? É amar. A perfeição é amar. Se eu e você amamos, pronto, já somos perfeitos. Só que a gente tem uma dificuldade de amar, porque a gente ama mais a si mesmo do que a Deus. Muito mais a si mesmo do que ao próximo. E para chegar àquela perfeição que Deus quer, nós temos que chegar a um ponto de amar a Deus sobre todas as coisas. E na prática isso é difícil, né? Como eu disse, a gente acaba amando mais a nós mesmos do que a Deus. A gente ama mais as coisas do que a Deus. A gente ama mais as pessoas, né? A gente ama às vezes mais a nossa família do que a Deus. E aí vamos ficando distantes dessa perfeição. Jesus resume essa perfeição dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou até as últimas consequências, né? Jesus chegou a morrer por nós, a dar a vida. E às vezes a gente não quer dar nem um pouco do nosso tempo, quanto mais a vida inteira a Deus, aos irmãos. Mas esse é um chamado para todos nós. Este é um chamado para todos nós. E só vivendo esse chamado é que nós vamos entrar na glória do céu. Então essa vontade de céu que todo mundo tem, na realidade é uma expressão também desse chamado que Deus nos faz à santidade. E aí hoje o Monsenhor Ascânio traz uma frase, né, uma colocação, uma expressão de um grande Papa, o Papa Bento XV. A gente conhece mais recentemente o Papa Bento XVI, né? Então o Papa Bento XVI, ele foi muito influenciado por este Papa. Ele, de certa forma, quis dizer, quando escolheu o seu nome, né? O cardeal Ratzinger, quando escolheu o seu nome, ele quis, de alguma forma, dizer assim: eu quero dar continuidade ao que Bento XV realizou, né? Então, ele escolheu o nome Bento XVI. Mas houve um Bento XV. E esse Bento XV foi aquele que reconheceu, né, a santidade da irmã Teresinha do Menino Jesus. Reconheceu realmente as suas virtudes heróicas, porque para que um homem e uma mulher sejam reconhecidos santos, eles precisam ter demonstrado na sua vida virtudes heróicas. Vamos entender o que é isso aí. Porque a gente sabe, a maioria, né, pelo menos já sabe que funciona assim. Para um homem e uma mulher serem reconhecidos santos, a igreja exige, não é, que sejam comprovados milagres, né? Então, para ser reconhecido beato, né? Quer dizer, bem-aventurado, já ali um passo antes, que é a beatificação, um passo antes da canonização, tem que ter um milagre. Depois um outro milagre para comprovar que está no céu mesmo. 2 milagres, né? Mas a questão não é só essa. Não bastam os milagres. A vida do homem e da mulher que está sendo avaliado nesse sentido pela igreja para que seja reconhecido como santo. E por que a igreja faz tudo isso? Porque é alguém que vai ser colocado em evidência para que a gente possa imitar,
recorrer, pedir a oração dele, a oração dela, como a gente pede a oração de Santo Antônio, como a gente pede a oração de Santa Teresinha, mas não só isso, é alguém que a igreja está dizendo, olha, essa pessoa aqui vocês podem imitar, porque eles tiveram uma vida exemplar, uma vida que, se você imitar, você chega lá, você chega no céu. Então, por isso tem toda essa exigência, essa verificação. E quando a igreja está avaliando a vida de um santo, ela procura ver se na vida dele virtudes heróicas apareceram. As virtudes heróicas significam atitudes semelhantes à de Jesus. Ou seja, aquele homem, aquela mulher amou como Jesus amou. Pronto. Jesus não disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Então se consegue observar virtudes, atitudes santas que vão além do que uma pessoa normal, na sua humanidade, por melhor que fosse, seria capaz de fazer. Porque são atitudes do próprio Cristo vivendo naquela pessoa. Aí a igreja diz, essa pessoa então realmente, não só por conta desses milagres, mas pela vida que ela viveu aqui, ela foi santa. Então, ela teve uma vida comprovadamente como a de Jesus, foi santa. E os milagres comprovam que ela está no céu, porque alguém pediu e ela falou com Deus e Deus atendeu. Deu para entender, não é? Vou dar só um exemplo para a gente chegar aqui. Por exemplo, um santo muito especial chamado São Maximiliano Kolbe. A gente até falou dele em alguma ocasião aqui. Ele chegou ao ponto de oferecer-se para morrer no lugar de um pai de família. Era aquele tempo do nazismo, né? E um pai de família ia ser morto como castigo, porque um fugitivo, né, tinha escapado, né, ali do campo de concentração, e como uma forma de punição, né, alguma pessoa ia morrer e aquele homem foi escolhido para morrer. E aí o padre disse, não, o homem começou a chorar, minha família, meus filhos. Aí o padre disse, não, eu me ofereço para morrer no lugar dele. Uma pessoa, por melhor que seja, só com a sua humanidade, ela não é capaz de um negócio desse não, entendeu? Ela pode se compadecer, ela pode chorar, ela pode ficar morrendo de pena, mas ao ponto de dizer, olha, eu me ofereço para morrer no lugar dele. O que foi que o padre fez? O padre Maximiliano Kolbe, hoje São Maximiliano Kolbe, ele teve uma atitude de Jesus. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele fez isso. Ele imitou Jesus, você está entendendo? Então são essas as chamadas virtudes heróicas. E o Papa Bento XV está dizendo que a igreja reconhece as virtudes heróicas de Santa Teresinha. Está dizendo que a igreja viu na vida de Santa Teresinha, procurando conhecer a vida de Santa Teresinha, atitudes de Jesus, Jesus vivendo nela. E aí ele fala o seguinte, presta atenção. A infância espiritual, e o que é a infância espiritual? É um ensinamento que Santa Teresinha deixou. Porque ela, quando começou a crescer nessa amizade com Deus, isso desde cedo, não é? Santa Teresinha morreu com 24 anos. Então, desde a sua infância, ela foi se abrindo à graça de Deus, entrou muito novinha no Carmelo, adolescente, não é? E cresceu muito rápido na intimidade com Deus. Mas nesse crescimento na intimidade com Deus, ela foi se dando conta de que, se comparando com outros grandes santos, e ela tinha bem próximo assim aquela realidade dela, como carmelita, santos como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, grandíssimos santos, com vidas assim extremamente exigentes, que passaram por momentos extremamente difíceis. Então, quando ela
quando ela se comparava e olhava para a fragilidade dela, eu não sei se você sabe, mas Santa Teresinha teve na sua vida problemas sérios a nível psicológico e psiquiátrico. Você sabia disso? Isso é até muito consolador, talvez você passe por problemas assim, talvez você conheça alguém que passa por problemas assim. Santa Teresinha teve uma infância que foi muito marcada, né? Perdeu a mãe muito cedo, com 4 anos. Né? Era uma menina, digamos assim, que acabou ficando muito mimada. Né? Teve um problema sério, uma espécie de depressão profunda, quase morre. Foi curada milagrosamente por uma intervenção de Nossa Senhora, ali ainda na sua infância. Então, quando ela fazia memória de tudo isso que ela trazia consigo, né? Ela ia vendo as suas limitações. E ela foi desenvolvendo, pela inspiração de Deus, iluminada por Deus, uma espécie de ensinamento chamado de infância espiritual, que era uma maneira de pessoas como ela, fracas, limitadas. Você está vendo que eu estou batendo aqui, né? Porque me sinto assim. Você se sente assim também, Patrícia? Ana Maria? Ela foi, pela própria experiência dela, tanto que ela escreveu, né, por obediência, porque a superiora, né, pediu, ela escreveu a história da alma dela, nesse livro aqui, que vale a pena você ler, História de uma Alma. E aqui ela vai desenvolvendo como é que ela, pequena, frágil, limitada, iria, e foi de fato, chegar à santidade. E ela acreditava não só que Deus lhe chamava a ser santa, mas uma santa grande. E é que ela se tornou mesmo uma santa grande. Ela é doutora da igreja. Então, quer dizer, não é todo santo que é doutor. Ser santo já é muito, não é? Mas tem santo que a igreja reconhece que é doutor. Quer dizer, que além de ser santo, ensina como é que se chega à santidade. Olha só. E esse caminho se chama infância espiritual. Então o Papa está dizendo, olha, esse ensinamento de Santa Teresinha, o Papa está dizendo, a infância espiritual é condição necessária para obter a vida eterna. O Papa está dizendo isso que ela escreveu, não é só algo interessante, é uma condição necessária para obter a vida eterna. E vai além, isso é um Papa dizendo, viu gente? Os fiéis de todas as nações devem generosamente entrar no caminho pelo qual a irmã Teresa do Menino Jesus atingiu. O heroísmo da virtude, ou seja, pelo qual a irmã Teresinha do Menino Jesus conseguiu viver a imitação de Cristo. Se a gente acompanha os últimos anos da vida de Santa Teresinha, que ela viveu praticamente numa enfermaria, doente, adquiriu tuberculose, uma doença que na época não tinha cura, então era só ir ali pelejando enquanto não chegava a morte. A maneira como ela viveu aquele sofrimento, a maneira como ela morreu, se assemelha exatamente a Jesus na sua paixão. Resignado, sereno, se abandonando nas mãos do Pai, mesmo chegando a sentir o abandono do Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas se oferecendo no amor, pela salvação da humanidade. Ela fez isso, gente. Santa Teresinha morreu assim. Viveu assim aquele sofrimento, aqueles anos altamente enferma, oferecendo aquela doença, aquele sofrimento e chegando à morte, encerrando a vida, dizendo: Jesus, eu te amo. Assim como Jesus diz ao Pai: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o Papa Bento XV está dizendo que todos nós, todos os fiéis, podem
aprender a chegar a esse ponto também de ter uma vida como a de Jesus, de morrer como Jesus. E quando a gente diz morrer como Jesus, não significa morrer crucificado, não, mas morrer sendo ofertado, morrer resignado, morrer à vontade do Pai conformado. E aí, independente de qual tipo de morte vai ser, porque de um jeito ou de outro a gente vai morrer. Você sabe disso, não é novidade, não estou dizendo nenhuma novidade para você. Mas seja qual for a maneira que eu e você um dia formos morrer, é importante que a gente chegue naquele dia como Jesus. Sem revolta, sem desespero, fazendo daquele momento realmente uma passagem para o céu, deixando frutos nesta vida, aproveitando daquela ocasião para que muitas pessoas alcancem a salvação. Então o Papa Bento XV está dizendo que aquilo que Santa Teresinha deixou como ensinamento é algo para todas as nações, para todas as pessoas. E aí nós poderíamos dizer, será que não é exagero não do Papa dizer um negócio desse, que Santa Teresinha deixou um ensinamento que vale para todo mundo, mais do que isso, que é uma condição. Aí o Monsenhor Ascani está dizendo, olha, isso que o Papa disse, o Papa Bento XV, é simplesmente uma forma de dizer o que já está na Bíblia, o que está no Evangelho, o que Jesus disse. E é exatamente isso. É exatamente isso. Na infância espiritual, nesse ensinamento que Santa Teresinha escreveu, está aquilo que Jesus falou. Se não vos fizerdes pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. Foi Jesus quem disse. Santa Teresinha só entendeu isso de uma forma bem concreta e colocou isso em prática na sua vida. Jesus está dizendo assim, se você não viver como se fosse uma criança, você não entra no reino dos céus. Aí está esse ensinamento de Santa Teresinha, a infância espiritual. Então, segundo Bento XV, é um caminho necessário da salvação e uma condição para se chegar ao céu. Quem disse isso? Jesus. Santa Teresinha só acreditou nisso e viveu isso. E isso é maravilhoso para mim e para você que nos sentimos fracos, porque aí está realmente o segredo. Colocar essa nossa fraqueza, essa nossa limitação inteiramente abandonados nas mãos de Deus, entendendo que Ele é um Pai que nos ama muito. É simples o que Santa Teresinha nos ensina. A gente é que complica. Vamos pensar uma criança e a menor possível, um bebezinho. O bebezinho não complica nada, porque ele não pode nada. O que é que um bebezinho pode fazer? Para sobreviver, o que é que um bebezinho pode fazer? Diga para mim. Diga aí, Netinho. O que é que um bebezinho pode fazer para sobreviver? Nada. Só o que já lhe é natural, né? Ele pode respirar, né? Se botar comida na boca, ele pode mastigar, pode engolir, mas ele é totalmente dependente. Ele não pode se virar sozinho. Eu não posso me virar sozinho. Você não pode se virar sozinho. O problema é que a gente vai começando a se sentir autossuficiente. E aí, quando a gente encara o chamado de Deus ao amor, à perfeição, à santidade, a imitar Jesus, a gente está acostumado a se garantir, a fazer do nosso jeito, a fazer com as nossas capacidades, a fazer com a nossa força. E aí a gente vê que não tem força. E aí a gente vê que não consegue. Então, é exatamente reconhecendo a nossa limitação, nos reconhecendo como crianças, né?
Caroline disse aí, o que a criança faz é chorar, né? Pois é, então é chorar diante de Deus e dizer, olha, eu quero viver o amor, eu quero imitar a Jesus. Ô Pai, me ajude. Me ajude. E foi isso que Santa Teresinha entendeu. E o Papa está dizendo que essa é uma condição para todos. Porque Jesus disse, se a gente não fizer isso, se não vos fizerdes pequeninos, não podereis entrar no reino do céu. Sabe por quê, gente? Porque só Deus, com a sua graça, pode nos levar a amar. A amar nesse nível, amar como Ele nos ama. A amar de uma forma sobrenatural. Só Deus pode nos levar a este nível. E para isso, eu e você temos que, como crianças, nos colocar sob os cuidados dele. E aí a criança, porque não tem outro jeito mesmo, ela fica totalmente dependente do pai e da mãe. Ela vai comer o que o pai der. Ela vai fazer o que o pai levá-la a fazer, porque ela se abandona, ela não tem outra alternativa. Eu não tenho outra alternativa, você não tem outra alternativa. Por isso que o Monsenhor Ascanio diz, basta humilhar-se. Porque isso é uma humilhação. Olha, eu tenho 52 anos de idade, vou virar criança? Não, eu sei das coisas. Eu tenho uma inteligência, eu tenho uma história de vida, então... E aí complica, porque você não quer se submeter. Você não quer, por exemplo, desaprender tudo que você aprendeu. Talvez você, nessas alturas, José Carlos, tenha aprendido muita coisa mais errada. E aí tem que desfazer esse negócio todo e aprender do jeito certo. Isso é voltar à infância. E ter que aprender tudo do jeito certo. E ter que comer do que Deus der. Não, mas eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não, mas agora você não prefere, porque você agora é um bebezinho. Você é um bebezinho e aí o pai e a mãe vão cuidar de você do jeito que eles acham que tem que cuidar. Humilhar-se. E o que é que uma criancinha pode oferecer ao pai e à mãe? O quê? Porque não tem nada para oferecer. É totalmente dependente. O que é que ela oferece? O amor. O amor. Aí você vê que o bebê conhece o pai, conhece a mãe. Né? E mesmo sem palavras, estou falando de um bebezinho, bem bebezinho mesmo. Né? Porque o problema é quando o bebezinho vai crescendo, aí vai se tornando uma criança, mas às vezes uma criança já metida besta, né? Mas o bebezinho pequeno, ele só pode oferecer o amor dele, o abandono dele, a confiança dele. Santa Teresinha entendeu isso, gente. Viveu isso e ensina isso para mim e para você. Porque nem todos nós podemos chegar àquela santidade, àquela perfeição do amor por outros caminhos que outros santos tiveram os seus caminhos também. Por exemplo, o Monsenhor Ascanio aqui cita os anacoretas. Quem eram os anacoretas? Muito presente no início da igreja. Eram pessoas que nessa busca de viver só para Deus, de amar inteiramente a Deus, o que é que elas faziam? Elas se isolavam, iam viver no meio de um deserto, em cima de uma montanha, sozinho. Elas faziam até um ritual como se fosse um funeral, para dizer assim, fulano agora morreu, acabou-se, pronto, ele agora é só de Deus. E chegavam à santidade, desse jeito. Mas, Márcia, diga aí para mim, você acha que dá para você esse negócio? Hein, Kátia? Chegar lá no seu trabalho, na sua família, dizer, gente, quero avisar para vocês que eu morri, viu? Então, agora vocês esqueçam de mim, que eu vou subir numa serra, vou armar uma cabana lá para mim, vou morar lá, vou agora só rezar, viver escrevendo as cores de Deus. Pronto, para vocês eu morri. Tchau, fui.
Dá para você um negócio desse? Dá ou não dá? Hein, Érica? Talvez você diga, não, isso não dá para mim, não. Eu acho que não dá. Se depender disso aí para mim ser santo. Outros santos, por exemplo, faziam grandes penitências, né? Penitências muito grandes assim mesmo. Um santo aqui que eu estou lembrando, né? São João Maria Vianney, ele chegava ao ponto praticamente de comer só batata, né? Para fazer a renúncia assim, do alimento, dormir no chão, né? Hein, Edson? O que é que você acha aí? A partir de hoje começar a comer só batata e dormir no chão. É de nada, dá certo? Vamos lá, a partir de hoje, receita para a santidade, dormir no chão, comer só batata. E aí teríamos tantos exemplos, né? Pensando nos mártires, né? Um dia desse, um irmão nosso mandou para mim, eu comentei aqui uma foto de um mártir ali, sendo trucidado, né? E a pessoa, rapaz, como é que um negócio desse dá certo? Pelo amor de Deus, isso aqui eu não consigo compreender, né? Então, do jeito que a gente é frouxo aqui, né, não, Luciana? Imaginar entrar num estádio de futebol e ter lá assim, uns 10 leões para ali comer vivo. Então, quando Santa Teresinha olhava essas histórias assim, e olhava para ela, com toda a fragilidade dela, ela dizia assim, meu Deus do céu, eu sei que o Senhor me chama a ser santa, e eu quero ser, e eu não quero ser só uma santinha, eu quero ser uma grande santa, porque eu quero atender com todo empenho esse chamado que o Senhor me faz. Então deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Então é isso que o Monsenhor Ascânio está trazendo hoje para mim e para você. Porque essa perfeição no amor é algo para todos nós. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, isso é Bíblia, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não está dizendo assim, alguns de vocês sejam perfeitos. Alguns, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Alguns. Você concorda comigo? Tem gente que diz assim, não, mas esse negócio de ser santo, isso é assim, é Deus que escolhe, isso é para alguns. Eu conheço gente que diz isso. Talvez você diga isso. Não, eu acho bonito esse negócio de ser santo, mas não é para todo mundo não. Gente, isso é uma mentira que o demônio foi jogando dentro até da própria igreja. Tem gente na igreja que pensa isso. Pode ser que você que é igreja, que é batizado, que é batizada, pense isso. Não, esse negócio de santo é Santo Antônio, Santa Teresinha, São Francisco, né? Santa Teresa d'Ávila, aí você vai lembrando dos santos que você conhece aí. Mas isso não é para todo mundo, não. É para todo mundo, porque a palavra de Deus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Sede todos, não sede alguns. A própria igreja depois, num documento mais recente, né, do Concílio Vaticano II, diz isso com todas as letras, que a santidade, é amar como Jesus amou, né? Está lá, Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele disse isso para todo mundo. Ele disse, olha, alguns de vocês, aí pessoal, alguns de vocês amem como eu amei, viu? Alguns, outros não, outros vão amando de qualquer jeitinho, se quiser nem ame. Não, não é assim que está escrito aqui. Foi dito para todos nós. Então, Santa Teresinha, diante desse dilema, diante desse drama, ela disse, olha, então, se eu tenho que chegar lá, deve ter outro caminho. Se eu tenho que chegar nesse lugar que é a perfeição, que é o amor, que é o céu, para poder chegar no céu, ela disse, deve ter um outro caminho. Um caminho que seja acessível para almas fracas, pobres, olha nós aqui, pequeninas como as nossas, as quais também, apesar de serem fracas, pobres e pequeninas, poderão amar a Deus e chegar à santidade e à perfeição. Ela disse, tem que ter. Não é possível. Deus não ia me chamar a uma coisa que é impossível.
a algo que ele não me capacitaria. E aí rezando, isso é de quem reza, né? Ela ficou, não, não pode, deve ter uma maneira. E aí olha só que iluminação de Deus. Ela diz, Santa Teresinha falando, felizmente há muitas moradas no reino do céu. Ah, ela lembrou, olha gente, a importância da Bíblia. Aí você pode dizer assim, então Santa Teresinha devia ler um monte de livro assim, muito sofisticado. Nesses dias aqui, nós tivemos com o Dom André Vital e ele falou sobre isso, né? E às vezes a gente fica procurando muita coisa, é bom, não é que outros livros não nos ajudem, mas o principal, gente, aqui é a Sagrada Escritura, o ensinamento da igreja. E aí Santa Teresinha colheu tudo daqui. Então ela disse assim, olha, ela lembrou que Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. É o Evangelho segundo São João. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Então ela pensou, felizmente há muitas moradas no reino do céu. Se não houvesse, senão aquelas com acesso por caminhos para mim incompreensíveis, eu não entraria. Só tivesse a morada daqueles que vão morrer para o mundo, se isolar numa serra, no deserto, então se só tivesse esse tipo de morada lá, eu não ia conseguir chegar lá. Ela pensou isso. Mas se há moradas das grandes almas, destes grandes santos, a dos padres do deserto, dos mártires, ela disse, não deixará de haver também a morada das criancinhas. Ei, então tem a minha morada e a sua. Aí você presta bem atenção. Tem que entender isso aqui do jeito certo, viu? Que aí você pode dizer assim, que coisa boa, padre, hoje eu vou dormir tranquilo, passar o dia tranquilo, porque eu entendi que do jeito que eu estou, com todas as minhas fraquezas, inclusive os meus pecados, eu vou simplesmente me colocar como uma criancinha nos braços de Deus e do jeito que eu estou aqui, fraco, limitado, sujo aqui nos meus pecados, sem problema nenhum, eu vou morar no céu. Oh, que coisa boa. Baixa a bola. Não é assim não, calma. Vamos entender o negócio do jeito certo. Vamos entender o negócio do jeito certo. Tudo bem, vamos virar a criancinha, né? Vamos virar a criancinha? Virando criancinha, vamos lá, 1, 2, 3, meia, já! Vamos lá, Sussu. Vamos lá, Tereza. Todo mundo virou criancinha, muito bem. Só que pode ser que você seja uma criancinha que está toda cheia de cocô. Eca! Vamos pensar que o cocô é o pecado? Vamos lá? Vamos pensar que o cocô é o pecado? Aí o que é que o pai vai fazer com você? Ele vai olhar para você e vai dizer, que coisa linda, fedorenta. Aí ele vai dizer, meu Deus do céu, olha como está sujinho, como está sujinha. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Hein? Hein, Cristina? Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai botar no braço ali cheio de cocô e deixar a criança ali toda suja? Vamos lá, mães presentes aqui. Qual é a primeira coisa que vai ser feito, hein, Diana? Diga aí, Diana. Diga, pelo amor de Deus, o que é que vai ser feito? Tem que limpar. Tem que limpar. Pode ser que eu e você sejamos uma criança que estejamos sujinhos ou muito sujos. Só aquela coisa misturou. E tem menino que se mela todo, né? Então precisa limpar o cocô. Então o primeiro passo é limpar o pecado da vida da gente. Tomar um banho. Tomar um banho. Tem menino que chora para tomar banho, né? Mas o pai, não é criança, então é o que o pai fizer. É o que o pai disser. Então pega lá o pai, a mãe, dá o banho no bichinho. Então, tomar um banho. Traduzindo, uma bela confissão. Uma bela confissão. Porque, olha, gente, entenda o seguinte. Quando Santa Teresinha diz deve ter um outro caminho, não quer dizer que é um jeito diferente de ser santo, que é diferente de Jesus, não. Porque caminho só tem um, que é Jesus. Eu sou o caminho. Pronto. Não tem, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. É um artigo definido, eu sou o caminho. A questão é como cada um vai andar nesse caminho. E aí Santa Teresinha descobriu esse jeito de virar criança.
Mas existem condições que não mudam de santo para santo. Por exemplo, todo santo deixou de pecar. Isso aí a gente não pode tirar do esquema, entendeu? Eu quero ser santo, mas eu sou tão fraco que eu quero chegar no céu agarradinho no meu pecado. Não vai chegar, não vai chegar, desista, não vai chegar. Precisa se limpar. Então a decisão tem que ser já. É criança? Então pronto. O pai e a mãe estão dizendo, meu filho, eu tenho que limpar o cocô. Aí tem que procurar uma boa confissão, para que toda a sujeira do pecado saia. E aí continua o processo, né? Continua o processo. E aí a criança limpou e agora vai ter que alimentar, não é não? O pai pegou o bichinho lá, todo sujo, limpou, aí vai ter que dar comida. Criança. Aí você é criança, né? Aí o que é que você faz? Você é um bebezinho. Aí o que é que você faz? Papai, eu quero um churrasco com Coca-Cola. É assim? É assim que você diz? Hein? A criança diz assim? Hein, Jaqueline? A criança diz o que é que ela vai comer? Estou falando de um bebezinho, porque eu falei, a criança vai crescendo, vai começando a ficar cheia de vontade. Esse é o problema. Você pode até dizer, não, mas eu sou como uma criança. Mas uma criança cheia de vontade ou um bebê totalmente abandonado nas mãos do pai? Então, quem vai dizer o que é que você vai comer, quem vai lhe alimentar, é Deus. E sabe como é que Deus lhe dá de comer? Sabe como é que Deus me dá de comer? Sabe, Crislaine? Através de quê? Através de quê? Deus limpa o cocô pela confissão. E Deus dá de comer através de quê, Silvia? Vamos lá. Deus vai nos dar de comer através de quê? Começa com a letra O. Termina com a letra O. Através da... Diz, Juscelia. Vamos lá, Mônica. Através da oração. Muito bem, Cristina. Através da oração. Através da Eucaristia. A Eucaristia é uma oração. Você sabia? A missa é a oração das orações. Então, eu não só tenho que me confessar, eu não só tenho que parar de pecar, limpar o meu cocô, deixar que Deus limpe, que eu não consigo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas eu tenho que começar a me alimentar de Deus, através da oração. Me alimentar de Deus. O que é que está entrando pelos seus olhos? O que é que está entrando pelos seus ouvidos? Quantas vezes, horas e horas, rolando ali aquela tela do celular, só vendo besteira, só vendo coisas sem futuro. Você sabe o que é uma coisa sem futuro? É uma coisa que não tem futuro, ou seja, aquilo ali não vai lhe aumentar em nada. Você olha lá e diz, acho lindo a vida desse ator. Olha como é lindo os filhos dele, as filhas dele. Que país, lindo, acho lindo isso aqui. Não, tudo bem. Nada contra você admirar determinadas coisas, mas eu quero dizer para você que isso aqui não lhe leva para o céu. É um tipo de comida aqui que não vai lhe levar para o céu. Pior ainda se você ficar vendo a vida ali. Olha aí, é muito falso, né? Olha aqui, os dois, parece que se amam, né? Os dois aqui. Ela nem sabe que ele vive traindo ela com não sei quem. Aí que a comida não serve mesmo. Vai encher de gases, vai dar dor de barriga, vai dar diarreia na criança. Você está entendendo, não está? Agora, se eu e você, como essas crianças, vamos nos deixando alimentar por Deus, pela vontade de Deus, aí vai fazendo toda a diferença. E aí vamos nos deixando educar pelo Pai, pela Mãe, que vai nos ensinar a andar do jeito certo, a andar pelos caminhos certos, a fazer o que é certo. E aí isso vai exigir renúncias, a gente vai chorar. Quem está começando a querer andar, e aí quer ir para onde? Olha para onde é que a gente quer ir? Para o fogão, mexer nas bocas do fogão. Mas você é uma criança. Aí o pai e a mãe vai dizer, não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Aí o pai, não, vem para cá. Aí você começa a fazer o quê? A chorar.
Porque você está tendo que renunciar a uma coisa que você queria fazer. Mas se você for fazer aquilo, você vai se queimar, você vai se machucar, você pode morrer. A criancinha vai engatinhando ali, o destino dela é pular da cama, né? Está na cama lá brincando com o pai e a mãe, aí ela quer, se o pai e a mãe deixar, ela se esborracha no chão. Aí porque o pai e a mãe pega, às vezes ela fica esperninha, chorando, né? Às vezes tem mania de ficar só no braço. Tem criancinha que se acostuma, né? Aí quando bota no berço, bota no braço. Bota no berço, bota no braço. Aí o que é que o pai precisa fazer? Deixar no berço. Deixar chorar. Porque senão ela vai criar uma dependência exagerada daquela consolação. E ela não vai poder viver nos braços do pai, nos braços da mãe. Gente, está dando para entender? Essa infância espiritual é esse abandono em Deus. E aí deixar Deus ir cuidando. E se eu e você fizermos isso, como Santa Teresinha fez e nos ensina, aí a gente vai crescer, gente, se tornar gente grande, santo grande como ela se tornou também. Vamos pedir essa graça? Jesus, nós queremos te agradecer por esta página de hoje do Breviário da Confiança, que nos anima a acreditar que não só somos chamados à santidade, ao céu, mas podemos ser santos, podemos chegar no céu. Obrigado, Jesus, porque iluminou o coração de Santa Teresinha com essa palavra que o Senhor mesmo disse. Se não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Jesus, ajuda-nos a ser crianças, a vivermos totalmente abandonados aos cuidados do Pai, sendo lavados de todo o pecado, sendo pelo Pai alimentados com a sua graça, sendo formados por Ele, educados por Ele, para amarmos como Ele nos ama, como o Senhor nos amou. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, ó príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos chegando ao final do Breviário da Confiança de hoje. Deixa aí no comentário o que foi que você experimentou. Alô, criançada, vamos escrevendo aí o que foi que você experimentou no Breviário da Confiança de hoje. E fica o convite para o Breviário da Confiança especial, que não será depois de amanhã, no sábado, mas será amanhã. Estará conosco, se Deus quiser, um bispo jovem maravilhoso, vocês vão gostar demais. O nome dele é Dom Mário Spack. Já dá uma pesquisada aí para você conhecê-lo. Lá de Paranavaí, é o bispo de Paranavaí, um homem de Deus, um homem de comunicação. Vai ser bom demais. Se Deus quiser, amanhã, excepcionalmente, Breviário da Confiança especial com Dom Mário Spack. Um abraço grande, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!